Oi, gente! Esta semana teve a primeira sessão virtual do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais da história. Foram votados 16 vetos sobre um monte de assuntos e um projeto orçamentário. Teve também sessão só da Câmara e foi aprovada uma medida provisória que cria novos tipos de assinatura eletrônica. O que isso tudo significa na prática, na sua vida? É o que você vai poder entender agora neste resumão da semana. Começando então pela sessão do Congresso Nacional. Você tem que ter em mente que a análise de vetos presidenciais é a linha final do processo de criação de uma lei. Isso só acontece quando o governo não concorda com o Congresso. Isso é o ponto final de um longo processo. Alguém apresentou uma proposta, foram feitos debates, deputados aprovaram. Foi para o Senado, foram feitas discussões, senadores aprovaram. Às vezes, se tiver mudanças, ainda volta para uma segunda votação na Câmara, que aprova de novo e aí vai para a sanção presidencial. O presidente da República concordou? Vira lei. Não concordou? Vetou tudo ou só alguns trechos. Só o que foi vetado, barrado, volta para o Congresso Nacional para que deputados e senadores deem a palavra final, batam o martelo sobre o que realmente vai entrar em vigor como lei. Tendo essa noção do caminho, já dá para você ver que é uma votação que envolve muita negociação entre parlamento e governo e é complicada, porque traz muitos assuntos diferentes e pontos bem específicos. Às vezes, o que foi vetado é uma proposta toda, às vezes é só um artigo, às vezes é só uma linha, mas que faz diferença. Só por curiosidade, dá uma olhada, este é um dos vetos votados esta semana. Tá vendo esse monte de item? Cada deputado e cada senador tem que dizer se concorda ou não com cada um desses itens, que às vezes são analisados em bloco e às vezes se pega um pedaço para votar separadamente. Ok, já viu que o negócio é complexo, né? Então vamos falar de conteúdo, do resultado prático dessas votações. Dos 16 vetos presidenciais analisados, 11 foram mantidos. O que isso significa? Que não vingaram textos que permitiam aumentar a quantidade de pessoas atendidas pelo BPC, o benefício de prestação continuada, o que tratavam da carteira para autistas, de franquias empresariais, de programas de saúde para motoristas profissionais, de dispensa de atestado na quarentena por conta do coronavírus e por aí vai. Não tem como eu falar de tudo. O que você precisa saber? Não muda nada nessas leis, ficam do jeitinho que foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Já nos vetos que foram derrubados, a lei muda, porque é acrescentado o trecho que havia sido barrado pelo presidente Bolsonaro. Na prática, vai virar lei. Que receitas médicas digitalizadas devem ser aceitas sim, desde que com assinatura eletrônica ou que tenham sido convertidas para o meio virtual pelo médico que prescreveu. Em termos práticos, foi ele que escaneou ou tirou a foto da receita. Também fica a cargo do Conselho Federal de Medicina a criação de regras para telemedicina, esses atendimentos médicos que estão sendo feitos à distância, principalmente agora com a pandemia do novo coronavírus. Também vira lei a regulamentação da profissão de historiador, a prorrogação até 2024 de desconto em imposto para a construção de cinemas e para quem financia a produção de filmes e audiovisual, a dispensa de licitação para órgãos públicos contratarem serviços jurídicos e de contabilidade, e um dos vetos teve trechos mantidos e trechos derrubados. É o relacionado à MP do agronegócio. Trechos que foram derrubados, ou seja, agora vão virar lei. Diminui o que empregadores rurais e cooperativas rurais precisam pagar de contribuição à Seguridade Social. Outro coloca limite para taxas de cartórios nas operações de crédito rural. E outro diminui a tributação de produtores e importadores de biocombustíveis por estarem envolvidos em energia limpa. E a proposta aprovada pelo Congresso? Ela libera 616 milhões de reais para 3 ministérios. A maior parte do dinheiro vai para o Ministério da Defesa, que realiza operação de combate a crimes ambientais na Amazônia. Bom, gente, agora a gente vai para o plenário da Câmara, na sessão só de deputados.
Foi aprovada a medida provisória que cria mais 2 tipos de assinatura digital. Caramba, o que eu tenho a ver com isso? Tudo! A assinatura eletrônica substitui a assinatura em papel. É a forma de garantir que você é você mesmo no ambiente virtual, na internet. Que você é mesmo a pessoa que está assinando um documento, por exemplo. É aquele famoso reconhecimento de firma que a gente faz no cartório, sabe? Só que sem cartório e em ambiente digital. Isso é fundamental para a tão sonhada desburocratização dos órgãos públicos e para a simplificação de processos. Para acabar, por exemplo, com filas presenciais para fazer alguma coisa que muito bem pode ser feita pela internet. Bom, a assinatura eletrônica é uma coisa que já existe. É uma certificação digital validada pelo ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ligado ao governo federal. Essa assinatura é um código que geralmente está guardado numa espécie de pendrive, popularmente chamado de token, e é usado em procedimentos online que precisam de muita proteção dos dados envolvidos. Olha a certificação sendo usada na prática. Esse é o meu certificado digital, o meu ECNPJ. Eu utilizo esse equipamento para vários processos, entre eles para protocolar documentos no site do governo federal. Através da presença do certificado digital acoplado na máquina, o sistema já consegue puxar todos os meus dados e confirmar minha identidade. Ele é fundamental também para outro processo, que é a emissão de notas fiscais. Essa assinatura digital é comprada. Tem um monte de instituição certificada a vender, entre elas os Correios. Os preços variam conforme o que você precisa, mas para uma pessoa comum como eu, custa R$ 153 por um ano. Antes da pandemia, para comprar um, você precisava ir pessoalmente a um dos postos de venda para comprovar que você é você. Agora está permitida a venda por videoconferência. Inclusive, isso foi colocado neste texto que foi aprovado agora da medida provisória. Esta é a chamada assinatura qualificada. Ela vai continuar existindo para transações que necessitem de sigilo absoluto e proteção máxima. A medida provisória aprovada cria outras 2 assinaturas eletrônicas, a simples e a avançada. Na verdade, elas também já existem, mas o texto dá nome a elas e diz que elas serão aceitas na interação entre órgãos públicos e entre órgãos públicos e cidadãos. O Guilherme, que é especialista em segurança da informação, fala um pouquinho do efeito prático disso. Dá uma olhada. O que antes era permitido somente com o uso da certificação digital, agora ampliou para outros formatos de assinatura, ou seja, facilitou o uso da assinatura digital e expandiu para todos os cidadãos. Ou seja, a ANP ela veio simplificar os procedimentos para assinatura de documentos e transações eletrônicas. A estimativa do governo é que quase metade dos serviços públicos poderá ser acessada com assinatura eletrônica simples, que permite conferir dados pessoais básicos, tipo um login e senha, para marcar uma consulta médica, para agendar uma perícia, para pedir uma informação. Um exemplo bem prático: o benefício emergencial foi pedido com assinatura simples. As pessoas só pegaram o celular e solicitaram auxílio ao governo. Simples e rápido. Já a assinatura avançada é quase igual àquela que eu falei antes, a qualificada, mas sem a certificação validada pelo órgão máximo do assunto no Brasil, que é o ITI. Ou seja, é o mesmo esquema de código, de token, mas emitido por outros órgãos e outras empresas. A novidade abre o mercado e já tem gente vendendo esse tipo de assinatura avançada na internet ou até emitindo gratuitamente. Ela vai ser aceita em procedimentos que envolvem informações sigilosas, mas que não precisam do grau máximo. Segundo o governo, esta vai ser suficiente para 4 a cada 10 serviços públicos, como abrir e fechar empresas, entrada e atualização de dados em programas sociais do governo. Aí, com essas 2 novas assinaturas eletrônicas, aquela que eu falei primeiro, a qualificada, que é a mais segura de todas, fica só para ações que realmente precisam de um grau máximo de segurança. Assinatura de autoridades, compra e venda de imóvel, transferência de carro. Ela vai poder ser aceita também em atas de assembleias e convenções de empresas e entidades privadas e em livros contábeis. Esse também vai ser o tipo de assinatura exigido para a venda de medicamentos controlados, aqueles que a receita de papel hoje fica retida na farmácia. A ideia é que os serviços públicos se adaptem a essas novas regras de assinatura até julho do ano que vem.
Antes de eu finalizar, eu preciso dizer que esta medida provisória também traz itens relacionados à pandemia, a partidos políticos e a softwares criados por órgãos públicos. Só para deixar claro, o texto foi mudado na Câmara e o que eu falei foi como ele ficou depois da aprovação. Agora, isso vai para análise do Senado. É isso, gente. O resumo da semana fica por aqui. Se você quiser mais alguma informação sobre algum assunto que eu falei, dá uma olhadinha no site da Câmara. Tem tudo lá. Eu fico por aqui. Um bom final de semana para você. Tchau, tchau.